Pedimos a sua atenção, porque a partir de agora, iremos transmitir através desse veículo de comunicação, programa Jesus, a Verdade que Liberta, com Missionário Ramalho. Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus, estamos aqui começando mais um programa, Jesus é Verdade que Liberta, esse programa que tem levado para as pessoas a palavra de Deus. E nós sabemos que o homem só se salva através da palavra de Deus, né? É através da palavra que nós conhecemos o Senhor, conhecemos o caminho. Quando Ele diz que Ele é o caminho, verdade e vida, Ele está dizendo exatamente para tu saber o caminho, para tu acertar o caminho da vida, tu precisa da verdade. E a verdade é a palavra de Deus, João 17:17. Dê-lhes a tua palavra, ou seja, santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Então, para mim me santificar, eu preciso da palavra. Que é a palavra que vai me dizer o que é certo e o que é errado. Não é o que o homem diz, mas sim o que Deus diz, né? Porque, na verdade, o reino é de Deus. Então, para mim me santificar, que é exatamente me separar do pecado, me livrar, resistir o pecado, eu preciso da palavra para mim saber se isso é lícito ou é ilícito. Está certo ou está errado. Então entenda aqui que esse programa tem levado essa palavra verdadeira. Então Jesus sempre usou essa palavra, em verdade te digo. Ou seja, Deus está te falando. Deus está te dando um conselho. Isso aqui é verdadeiro. Aí quando ele diz, eu sou a verdade, ele está dizendo, eu sou Deus, eu sou o Salvador, eu estou te ajudando, eu estou te aconselhando para você ter vida. Então, veja aí que Jesus sempre usou esse termo aí, e dizendo que ele é a verdade. Por quê? Porque ele é a palavra, porque ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então não tem como eu dizer que tem Jesus sem eu ter a palavra. Então eu preciso ter a palavra para mim ter Jesus. Eu não posso falar que sirva a Deus, sou um servo de Deus se eu não obedeço a palavra. É como que, muito mais que o que eu vou dizer, mas é como que seja um funcionário que ele só faz o contrário das regras de uma empresa que ele trabalha. Então, quando ele vai atrás de emprego, ele vai se empregar, ele tem um contrato assinado com as regras lá, o que deve ser feito, como é que é feito. Então, ele tem que andar naquilo ali, dentro daquelas regras lá da empresa. Então, se eu faço só o contrário, eu não estou agradando a empresa. E eu vou sair fora disso aí. O patrão não vai segurar. E da mesma forma, muito mais que isso ainda, é o reino de Deus, né? Então você vive o reino, não é depois que você vai viver no reino de Deus ou o reino de Deus. Não, você vai viver antes, sim. Então é como que nós entre aqui numa escola, numa faculdade. Quando Jesus diz que aquele que guardar, se vocês guardar a minha palavra, ou seja, permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 31 e 32. Então, é exatamente isso. Você aprendeu, você está aprendendo. Você está dentro das regras, dentro dessa obediência. Né? Você
tem Cristo na vida, porque você está abastecido da palavra, você guardou essa palavra. Então, sem a palavra, você não sabe quem é Cristo, você não sabe de coisa nenhuma, o que é reino do céu. Você não dá lugar ao Espírito Santo para habitar em você, e você não vai ter salvação. Então, uma coisa também é você conhecer humanamente a palavra. Apenas você gravou uma coisa que está escrito, não é bem assim. É em espírito e em verdade. Então, o que é isso? É eu ler a Bíblia, ou eu ouvir a palavra de Deus, como é o caso que estou pregando agora para você aqui, e você se interessar por isso, para aprender, e você dizer, não, vou ficar nisso, eu acredito e eu vou fazer assim como está dizendo. Então, quando você diz assim, o Espírito Santo começa já a te revelar, você recebe o dom do Espírito, você deseja não somente uma parte da Bíblia, alguns versículos isolados, algumas palavras, mas quando você deseja verdadeiramente andar conforme o Evangelho, você deseja ser um cristão desse de defender o Evangelho mesmo, de você não se envergonhar de Cristo, não se envergonhar do Evangelho, né? Então você não tem vergonha disso, você se denomina, você confessa, você diz que você é crente em Jesus Cristo, e isso você defende mesmo, e assim, isso é aceitar Jesus. Mas quando você fica isolado ali, alguns versículos, até que eu gostei disso aqui, dá certo comigo isso aqui. Não, não é assim. Então veja que você vai andar, a maioria do tempo, contrário a você. Porque quem ama o mundo se constitui inimigo de Deus, diz Tiago. Se amar o mundo, o amor do Pai não está nele, diz o apóstolo João na sua carta. Então, as coisas do mundo são concupiscência, a concupiscência dos olhos, a soberba da carne, não é do Pai, mas é do mundo. Então, a carne nossa, nossos olhos, nossos desejos é para a concupiscência da carne, ou seja, do mundo, né? Aquilo que o mundo oferece, a corrupção mundana, mas não é do Pai. Então, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, diz o apóstolo João, né? Então veja aí que essa andar o contrário dos nossos desejos e na orientação da palavra. Então nós aqui temos falado a verdade, né? Aí cabe a você querer dar ouvido e se interessar por isso aí. Então nós vamos ler aqui uma parábola, né, que Jesus falou para umas pessoas, e principalmente para um homem, quando procurou ele, que é Lucas capítulo 12, né? Lucas capítulo 12 e o versículo 13. Lucas, aqui o Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas, capítulo 12, e o versículo 13 a seguir, que diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a sua herança. Versículo 14. Mas ele lhes disse: Homem, quem me pôs a mim o juízo ou repartidor entre vós?
Ou seja, ele retornou a pergunta. Aquele homem dizendo para Jesus dar uma ordem para o irmão dele repartir a herança com ele. E Jesus perguntou também para ele: homem, quem me pôs a mim por juízo ou repartidor entre vós? Ou seja, na verdade, Jesus ele não veio para exercer um juízo terreno. Que na verdade a maioria das pessoas busca Jesus dessa forma, para obter alguma coisa terrena. O pensamento dele é só na terra. Ele cultua a Deus, ele lê Bíblia, mas ele procurando sempre se dar bem na terra. E é o contrário, né? Que nós precisamos obedecer a Deus, honrar a Deus, louvar, bendizer o seu nome. Ele é digno de honra, de glória, de louvor, de exaltação, porque ele é salvador da humanidade. O Senhor, ele é acima, é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Um dia você vai estar diante dele, prestando conta com ele. Aí isso não vai acontecer, já aconteceu, na verdade já aconteceu. É porque para Deus não vai acontecer, já aconteceu. Porque uma coisa que é certeza, não tem como ter mudança, não tem como você não passar por aquilo lá. Então fique certo de que um dia você vai estar diante dele para prestar conta da tua vida na terra, a tua trajetória nessa terra. Aí não vá atrás de Deus para resolver os seus problemas. É claro, quando a gente diz assim, porque em primeiro lugar é o reino do céu, né? Em primeiro lugar você obedece ao Senhor. E Ele, dentro da sua vontade, Ele te ajuda no sentido natural. Dentro da vontade dEle. Qual é a vontade dEle? É a melhor para você. Não vá pensar que Deus ele é mesquinho. Ele é avarento, ele é de alguma forma, ele é ruim. De alguma forma ele é injusto. De alguma forma ele não quer te ajudar. Não. Sempre a vontade de Deus, a vontade do Senhor Jesus é salvar você. Então o que ele prioriza? A tua alma. A prioridade é a alma. Então, se alguma coisa te prejudica, está prejudicando essa alma, ele vai tirar de ti. E ele não vai dar aquilo que vai prejudicar. Então, quando eu estou dentro da vontade de Deus, eu estou bem. Ainda que todos digam que eu estou errado. E que eu sou um pateta e que deveria não fazer dessa forma, mas eu estou corretíssimo. Então, por que que quando nós buscamos em Deus, as coisas dão certo? O que é buscar em Deus? Orar, ser crente verdadeiro. Ainda que passe por momentos difíceis, mas a esperança fica. Ou seja, você anda cheio de esperança. Você anda com a alma refrigerada, com a alma descansada, porque você está confortável, você está sabendo aonde está, você está sabendo o que está fazendo, está sabendo que está certo, está correto, está sendo proveitoso, está sendo próspero, né? Não tem nada de errado no sentido da eternidade. E isso aqui momentaneamente, né? Como diz o próprio Jó, disse para a mulher dele quando aconselhou ele para ele amaldiçoar Deus e morrer, ele disse: tu falas como uma louca. Eu sei que o meu Deus vive.
né? Eu recebi as coisas boas de Deus, eu não posso receber as ruins. Ou seja, quem manda é Ele, quem pode é Ele, quem sabe de tudo é Ele. Ele disse, um dia Ele se levanta a meu favor. Pronto. Então, o que é isso aí? Convicção do que está fazendo. Quando a gente vai falar de fé, no sentido de Deus, não estamos falando de fé terrena, que não, sempre a pessoa puxa para o lado terreno, não, lado espiritual. Quando eu tenho fé em Deus. Então a melhor definição está em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Para você entender o que é fé. Porque você, para entender o que é fé, você vai entender primeiro o que é esperança. Nesse sentido. Né? Porque a fé é aquilo que a gente não está vendo, mas acreditando. Então, lá em Hebreus 11, primeiro versículo 1 diz: a fé é o firme fundamento daquilo que se espera. Então, veja, eu estou fundamentado, eu estou firmado, apoiado, com certeza, eu estou de forma fixado, de forma convicto, né? De que o que eu estou esperando vem. É isso aí. Então, a fé é o firme fundamento daquilo que se espera. E a prova, a certeza daquilo que se não vê. Então, o apóstolo Paulo diz aos Romanos que aquilo que não vimos, como que nós esperamos? Ou seja, aquilo que nós já enxergamos, está aqui. Como é que eu estou esperando? Não, está aqui. Então nós esperamos aquilo que nós estamos pensando, ou com a certeza de que vem, que vai chegar, que vai acontecer. Então isso é esperança. Então em Deus nós precisamos ter essa esperança. Então veja aqui que nós precisamos sempre estar pensando em fazer a vontade de Deus, porque essa vontade de Deus é boa, agradável. Ele diz, os meus pensamentos não são de mal para vós, mas de bem. Então tudo que Deus faz na sua vida, ou permite que aconteça, ou te ajuda a fazer, é para o bem, para a salvação, preservando sempre a alma. O corpo pode pegar pancada, porque de qualquer jeito ele vai morrer mesmo, e ele vai envelhecendo, e daqui a pouco não presta para nada mais. Então ele vai preservar a alma, a salvação da tua alma. Então quando nós estamos na vontade de Deus, a vontade de Deus não é que arrume mais adepto, mais cliente, mais votos, de alguma forma ter mais gente a favor dele. Não, não é isso não. Deus, ele é pleno. Tudo é dele, para ele. Não existe nada que venha ferir a Deus, de alguma forma prejudicar ou tentar Deus. Nada. Então veja que ele está tranquilo. Agora a vontade dele é que você ouça ele, que você obedeça a ele, que você dê atenção, você verdadeiramente se entregue para ele conduzir tua vida e assim te dar a vida eterna. Ou seja, dessa forma você, quanto mais você obedece a Deus, quanto mais você se entrega ao Senhor, quanto mais você se encaixa nisso com diligência, com zelo, mais aproximação de Deus você tem. E essa aproximação de Deus se chama santidade, justificação, de maneira que você está protegido com a couraça da justiça, justificado. E assim você garante a sua vida.
Por isso que quem ama a sua vida, perdê-la-á, disse Jesus. Por quê? Se eu corro atrás da minha vida terrena, gozar a vida, comer, beber e folgar, que eu vou falar aqui já já, quanto mais você faz isso, mais distante de Deus você fica. Mais vulnerável você fica na mão do inimigo, pensando que está certo e está errado. Então veja, e quanto mais você se sujeita e Deus quer massacrar você, não. Então veja aqui. Mas ele lhes disse: homem, quem me pôs a mim por juízo o repartidor de vós? Ou seja, como que ele esteja dizendo: rapaz, esse negócio é de vocês aí, se vira aí. É claro, eu acabei de dizer que Jesus ele é justo, ele ajuda o homem em tudo, mas primeiro você tem que obedecer espiritualmente. Não é se meter na tua vida se você não está nem aí para a santidade. Você não está nem aí para se aproximar dele. Muitas vezes até ele resolve algumas coisas para que servir de testemunha. Eu te ajudei. Tu não deu atenção para mim porque não quis, mas eu provei que eu sou Deus na tua vida, né? Mas, na verdade, o interesse tem que ser seu, de se aproximar de Deus e Ele te ajudar, te guardando para a vida eterna e cuidando da tua vida terrena, te orientando, né? E fazendo com que, como a Bíblia diz, em Provérbio diz que o justo trabalha, o ímpio trabalha para o justo. Exatamente nesse sentido aí. Porque o ímpio perde tudo no final, né? Então, aqui o versículo 13, o 14, o 15, diz assim: e disse-lhe: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Então não adianta, a tua vida não está fundamentada naquilo que tu tem. Quando o próprio Jesus leu ali que Isaías tinha escrito, e deram para ele ler um dia na cidade dele, de Nazaré, o livro abriram exatamente, ele abriu ali onde Isaías tinha escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. Aí prossegue dizendo outras coisas, mas veja aí, evangelizar os pobres, parece que é quem não tem dinheiro, não tem bens materiais, não é bem assim. Evangelizar, quando se chama pobre, eu sempre digo isso, pobre de espírito, necessitado de Deus, aquele que tem um coração contrito, aquele que ouve a palavra de Deus, aquele que quer ser crente, aquele que quer ser verdadeiramente um cristão. Porque Deus não fala com soberbo. E soberbo, irmão, não é porque tem muita coisa. Você sabe disso, que tem gente soberbo que não tem nada. Então, em Provérbio, capítulo 13, versículo 7, Salomão escreve exatamente isso aí, dizendo que há rico que se faz pobre, e pobre que se faz rico não tendo coisa nenhuma. Então veja, a soberba, o orgulho, o eu, a altivez, né? Ela separa você de Deus, porque ele disse: aprendei de mim que eu sou manso e sou humilde de coração. Escuta, recebe o meu jugo, que é o conselho. Então entenda aqui que não consiste nisso aqui, na abundância do que possui, não. Ele falou para esse homem aqui, que o homem queria que repartisse: rapaz, eu vou perder tempo com isso aí, não. Isso aí vocês se viram aí, eu vou ensinar vocês a ser crente. Eu vou ensinar o caminho do reino de Deus para vocês, onde está toda a riqueza, todos os tesouros.
onde tem a vida eterna. Eu quero conversa com coisinha de herança. Então você vê no início do ministério de Jesus, ele provou isso aí. Quando o diabo mostrou para ele todos os reinos da terra e disse, tudo isso eu te dou, se tu prostrado me adorar. Porque a mim foi entregue, ele disse, e eu dou a quem eu quiser. Quem foi que entregou para ele? Adão. E tu também pode entregar. O que tu tem, uma bicicletinha, tá, até os pneus tá meio ruim, tá, mas é tua. Deus te deu, irmão. Você tem que tomar posse disso aí. Não, minha bicicletinha é minha. Você tem que ter prazer com aquilo que você tem. Ter alegria de ter aquilo lá. Isso aqui foi Jesus que me deu. Inimigo não toca aqui, não. Você ter exatamente essa convicção de que você é crente, o que tem, o que é teu está guardado por Jesus. Você honrar isso dizendo exatamente, confessando o nome do Senhor. Mas se você é soberbo, orgulhoso, mesmo com a bicicletinha, você vai sofrer para danar nessa vida, porque você não tem controle como qualquer outro animal que vive na terra, né? Tem o direito de viver, claro. Ponta cabeça de qualquer jeito, você tem o direito um tempo na terra aí. Como qualquer outro animal tem também. Mas você tem uma especialidade. Você é a primícia das criaturas de Deus. Você para dominar as outras criaturas. Você é uma imagem. E semelhança é para ser semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus. Mas às vezes nós não somos nem a imagem, imagina a semelhança. Porque não tomamos posse daquele direito que Deus nos dá. Porque quando você precisa se tornar um representante de Deus na terra, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Mas o que ele diz depois no versículo 2? Mas requer-se, ou seja, exige-se desse homem que ele seja fiel. Fiel a quê? A palavra. Fiel ao Senhor Jesus, fiel ao reino de Deus. Então é preciso que você tome posse disso aqui. Aí o Senhor vai cuidar do que é teu, da tua herança, do que faz parte. Tudo que é teu, teus objetos, tua conta bancária, Ele vai cuidar disso aí. Porque você está sendo fiel a Ele. Aí o que, às vezes, você vai olhar para o apóstolo Paulo, para os profetas, o sofrimento, porque já é outra coisa. Sabe aquela coisa que o machado ele corta, mas ele precisa ser amolado, ser desgastado. Então nós se desgastamos na obra do Senhor. Como disse o apóstolo Paulo mesmo, eu subjugo o meu corpo, eu subjugo, ou seja, eu me entrego na obra. Eu subjugo o meu corpo para que, pregando eu aos outros, de alguma forma não venha a ser reprovado. Ele diz aos Coríntios. Quando ele fala a Timóteo, já na última carta ali, capítulo 4, versículo 7 e 8 ali, ele diz, combati o bom combate. É uma maneira de quê? Não, o que eu fiz, sofri, mas fui acumulando tesouro no céu. Eu não fiz para cá, para ficar para quem? É o que vamos dizer já aqui. Nós vamos falar disso aqui. Combati o bom combate. Findei a carreira, mas guardei a fé. Que é o que eu falei agora há pouco. Fé, firme fundamento daquilo que se espera. Espera a coroa da vida, é exatamente o que ele vai dizer. É a prova daquilo que ele não vê. Não estou vendo, mas eu tenho certeza que vou receber. É como o meu salário. Trabalho o mês todinho,
mas confiando que o patrão vai me pagar no fim do mês. Eu não estou vendo o salário, mas como que esteja vendo, porque eu sei que ele vai me dar. É assim. Combati o bom combate, findei a carreira, guardei a fé. Me espera a coroa da vida, a coroa da justiça, a qual o justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas todos aqueles que crêem na sua vinda. Então veja isso aqui. Então um bom combate, não é um mau combate. O que é mau combate? É você fazer as coisas da tua cabeça achando que é que está agradando a Deus e não está. Você pensar que é de um jeito sem ser. Eu vou para a Bíblia para ela dizer como é. Então a palavra de Deus me orienta, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, né? Toda palavra divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para corrigir, para redarguir, para preparar o homem para toda boa obra. É exatamente isso aí. Então é preciso o homem de Deus ter a palavra de Deus para fazer as boas obras. Senão ele faz errado. Faz as coisas vãs. Serviu de nada. Então, prosseguindo aqui. O homem aqui já pegou a lição dele no versículo 15 e disse-lhe: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não se consiste na abundância do que possui. Versículo 16. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. 17. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Versículo 18. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todos as minhas novidades e os meus bens. Ou seja, era muito fruto, muita produção. Os celeiros, depósito era pouco, pequeno. Eu derrubo, faço uns maiores, coloco tudo guardado nesses depósitos. Versículo 19. E direi à minha alma, ponto, alma, tem em abundância muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Olha aí, a parábola que Jesus propôs dizendo para aquele homem. Não fica preocupado com esse negócio de herança aí. Procura o reino de Deus, rapaz. Vai perder tempo comigo. É como que ele dissesse isso, irmão. Tu chega aqui falando com o Filho de Deus, falando com o Deus verdadeiro, falando com o Salvador da humanidade. Tu vem aqui, tem a oportunidade de falar comigo, aí tu vai pedir para repartir esse negocinho aí. Que conversa é essa, rapaz? Tu tem a oportunidade de pedir a salvação, me dar os mistérios do reino. Tem gente que é assim, irmão. Vai para um culto, ele vai pensar nas panelas, pensar rapaz, nos negócios. Não, busca o reino de Deus, busca o Senhor e ache nele a sabedoria. Mas assim, com muito temor e tremor, sabendo que muitas vezes uma pessoa na terra não recebe um de nós.
pessoas grandes, ricos ou famosos, poderosos, tem que fazer agenda, às vezes até um médico, você está enfermo, marca com um mês depois, você com dores aí suportando, para ele te receber. E às vezes até tu pagando. Mas Jesus, ele diz, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e vir abrir a porta, eu entro na sua casa. Com ele eu cearei e ele comigo. O que é isso? Nós vamos comer junto, nós vamos viver junto, nós vamos fazer uma aliança e ter uma convivência, um relacionamento. Eu não vou te desamparar. Jesus está disponível para você. O poderoso, o Deus Todo-Poderoso, o Salvador, o único Salvador da nossa vida, está disponível para você 24 horas, na hora que você falar, ele está pronto. E não é assim o natural. E você sabe que isso é verdade. É o conselho que ele deu para o homem aqui. Propôs essa parábola, fazendo ali uma comparação de um homem, né, rico, que produziu muito, de maneira que os depósitos dele não coubem as novidades, ou seja, os frutos, tudo, a produção. Aí ele disse, o que eu vou fazer? Vou derrubar esses depósitos e fazer uns maiores, encher de tudo, guardar tudo e dizer, como ele diz no versículo 19, e direi à minha alma, ponto, alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Não serve, irmão. Se não tiver Deus na vida, você vê, eu sempre falo, eu tenho até escrito num lugar bem estratégico, né? Esses versículos de Mateus 11, 28, 29 e 30. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso, sou humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Eu não vou fazer cobrança pesada para vocês. Eu vou conduzir vocês aliviado. Eu vos aliviarei. Descanso para a alma. Então veja, ele está dizendo aqui que a alma dele... Aí ele diz no versículo 20, aí vem o conselho do Senhor. Né? Aonde... aconselhando que não deve ser assim. Versículo 20. Mas Deus lhe disse, ponto, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? Uma pergunta, para quem será? Hoje, diz Deus, sendo Ele mesmo, Deus dizendo ali, louco, se nesta noite te pedir a tua alma, o que tu tens preparado, lá no celeiro, está tudo cheio, para quem será? Ficou para quem? Que não importa, não adiantou coisa nenhuma. Então, aí quando a gente diz assim, ou Jesus disse, para a gente não andar preocupado com o que é a vez de comer, com o que é a vez de vestir, porque os lírios do campo, que é aquelas flores, né? Não planta, não fia, não trabalha. E Deus vestiu elas de tal maneira que nem Salomão, com toda a sua glória, não se vestiu como uma delas. Ou seja, Salomão, mais que se vestisse bem, mas não ficava igual uma flor daquela do lírio dos vales, né? Então,
Mas ao mesmo tempo ele nos diz: não seja irresponsável. Nós não podemos ser irresponsáveis. Nós precisamos conduzir nossas vidas com responsabilidade, aquilo que foi entregue nas nossas mãos, o trabalho que for, fazer com responsabilidade, mas nós não podemos exagerar. Você se prender nas coisas naturais de forma que venha ofuscar as espirituais. De maneira a trocar o que é espiritual pelo natural. É pelo contrário. Você precisa sempre estar se esforçando em trocar o que é natural pelo espiritual. De maneira não por barganha, não é por barganha, é voluntariamente. Você precisa ter isso aí. Então, vamos procurar, irmão, fazer primeiro para o reino, né? Então ele diz aqui: mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Versículo 21. Assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Não é rico para com Deus. O apóstolo Paulo diz aos coríntios que nós somos vasos de barro, com um tesouro dentro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então veja, irmão, nós precisamos disso aí. Precisamos andar fazendo a vontade de Deus, né? Aí o apóstolo Paulo escreve aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 33. Ele diz: não vos enganeis. Ponto, 2 pontos. Ou seja, tenham cuidado para vocês não se enganarem. Vocês não enganar vocês mesmos. É isso aí. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Mesmo você sendo crente, você não pode estar tomando conselho errado do mal. Mal, as más conversações, ou seja, conselho malvado, do mal, errado. Então tem que tomar conselho do Senhor em tudo que vai fazer, pensar, pedir, meditar na palavra, nas promessas tuas. Porque o Senhor nos conduz, irmão, dentro de uma promessa. Ele vai prometendo, ele vai dizendo, ele vai te levando numa trajetória que você sabe para onde está andando. E se vem alguma coisa que é contrária àquilo, que atropela aquilo lá, não é de Deus. Então por que o salmista, no Salmo 1, versículo 1, ele diz exatamente isso? Bem-aventurado o varão, o homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então é exatamente isso. E às vezes é uma pessoa até que não é um ímpio, é um irmão mesmo. Mas o inimigo usa as pessoas. Ou ele mesmo se usa, né? De alguma forma ele vem de alguma pessoa um mau conselho. As más conversações corrompem aquilo que já está bom, já está certo, está correto, você já aprendeu. Mas acaba perdendo a direção. Porque veio alguém e aconselhou mal e você recebeu esse conselho. E ele diz aqui, o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 33, ele fala isso aí. No 34, olha o que ele diz aqui. Vigiai, é exatamente o quê? Presta atenção, fica ligado nas coisas.
Você não pode dormir no ponto. É isso aí. Então, vigiai juntamente e não pequeis. Não erreis. Pecar é errar. Pecar é errar o alvo. Pecar é atirar no alvo errado. O pior é isso aí, que é exatamente o que eu estou dizendo. Você já sabe o caminho, já sabe o alvo. Aí vem um e diz, não é naquele não, é naquele outro ali. Você atira no alvo errado. Sabe o que é que a gente falando aqui, já desde o início? De você produzir, você trabalha, mas é vão o trabalho. Não produziu nada. E às vezes até prejudicou mais. Ainda prejudicou outras pessoas. Porque está errado. Então isso é atirar no alvo errado. Ou então você errar o alvo. Então são três coisas. Pecar exatamente errar o alvo, né? Atirar no alvo errado. É exatamente isso aí, né? E você fazer a vontade de Deus é atirar no alvo certo. Então veja aqui que ele está dizendo aqui, vigiai juntamente e não pequeis. Porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo, para a vergonha vossa. Ele está dizendo aqui aos Coríntios e para nós aprender com isso aqui. Então não tenho conhecimento de Deus. Eu preciso conhecer o Senhor. Eu preciso saber a quem é que eu sirvo. Eu estou servindo a quem? Como eu disse, os profetas na terra, não tem profeta para o cano bíblico, mas para conduzir os irmãos tem. Para conduzir nações, para conduzir uma congregação, para conduzir, trazer uma profecia para uma cidade, para um bairro, para uma família, para uma pessoa. Então existe, Deus ele vai falando contigo através da palavra, da revelação, do sonho, né, das visões e através dos profetas, das pessoas que ele usa para te conduzir dentro desse caminho que você não só erra se quiser. Se você não vigiar, não prestar atenção. Então veja aí que aí você vai numa direção que você vai sempre conhecendo o Senhor. Você vai tendo mais experiência, aumentando a fé, a confiança, a esperança. O apóstolo Paulo diz aos romanos que a esperança ela não traz confusão, né? Porque o amor de Deus está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que foi dado a nós. Então o Espírito Santo vai confirmando, não, é isso mesmo, é isso aqui. Então quem invocar o nome do Senhor não será confundido. A esperança, ela te dá uma certeza. Não, estou esperando, estou firme, estou certo. Não fica confuso. Não vem mais, eu vou sair do lugar, sair da posição. Não, você fica certo, não. Firme fundamento daquilo que eu espero. Estou certo. Não, tenho certeza, né? Então é isso aí. O apóstolo Paulo sempre usa essa palavra, eu estou certo, né? De que as aflições desta vida não é para se comparar da glória que havemos de receber. Ele diz isso aí, né? E diz outras vezes também. Mas é isso aí. Que Deus venha abençoar grandemente. Nós vamos orar, agradecendo a Deus, né, por essa rica oportunidade que tivemos de estar aqui mais uma vez com você. Eu quero que você pense nisso, você confesse o nome do Senhor Jesus Cristo. Não é uma coisa de homem, não. É preciso que, para que o Senhor venha investir na tua vida,
você se aproxime de Deus, você precisa confessar para os homens que você é de Deus. Sabe aquela coisa de quem vai investir numa pessoa que nunca fala nem no teu nome? Nunca te apresenta do lado dele. Vamos dizer que eu vou investir na vida de uma pessoa, investir coisa cara. Porque as coisas de Deus são caríssimas, tesouro para a eternidade. Aí Deus vai investir em você se você nunca apresenta Ele como o Salvador da tua vida, como aquele que te deu, aquele que te leva, aquele que... Não. Você precisa dizer, eu tenho Jesus na minha vida. E você fazer por onde exatamente as pessoas veem Jesus em você. Tem até um hino que diz isso. Que as pessoas vejam Cristo em ti. E quem é Cristo? A palavra. Você tem que encaixar dentro dessa palavra. As tuas atitudes, o apóstolo João escreve na primeira carta universal dele, capítulo 2, e versículo 6, quem diz que está nele, também deve andar como ele andou. É exatamente isso, você se assemelhar ao Senhor. O apóstolo Paulo escreve em Efésios capítulo 5, versículo 1, sejas imitadores de Deus, como filhos amados. Imitar Deus. Então, se você está parecendo com Jesus, Jesus está em você. E Ele tem o maior prazer de apresentar você, de te ajudar, de mostrar para as outras pessoas que você está nele. E você vai anunciar essas virtudes do Senhor para as pessoas, porque você é uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, da condenação para a salvação. Então é isso aí. Que Deus venha abençoar grandemente sua vida. Nós vamos orar agradecendo a Deus por essa oportunidade, de estar aqui. Eu espero que você aprenda, assim, a conhecer mais o Senhor. Nós precisamos prosseguir em conhecer o Senhor. Sempre. Essa aproximação. Aí vem a liberação da mente dos mistérios do reino para você conhecer cada vez mais. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela Tua palavra, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado. O Senhor vem abençoar grandemente as pessoas que nos assistiu, meu Deus, dá saúde, dá vigor, prosperidade a cada um, sustenta cada um na Tua presença, meu Deus, se revela a cada um deles, Pai, abençoando, meu Deus, a ele e as suas famílias, Pai, abençoa em tudo, ajuda, cuida de cada um. É no nome de Jesus, meu Deus, que nós pedimos, meu Senhor. E já por fé, meu Deus, nós te agradecemos no teu nome, Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida. No nome de Jesus. Amém.